Pessoal, dando continuidade à coagulação sanguínea, então nós vimos no vídeo anterior a contribuição das plaquetas e agora vamos ver o próprio sistema de coagulação, né? A cascata de coagulação. Então, esse sistema de coagulação ele nada mais é do que transformar uma proteína do sangue, que nós temos no sangue, uma proteína produzida no fígado, é uma proteína solúvel, ela está diluída no plasma sanguíneo, ela é o fibrinogênio. Se ela é solúvel, se ela está diluída, ela está correndo no sangue sem nenhum tipo de agregação, de colar uma na outra. Agora, se ela for ativada, transformada em fibrina, aí a fibrina ela é insolúvel, então ela se precipita, ela faz uma verdadeira malha proteica, como se fosse uma rede de pescar, e aí ela impede a passagem das células e aí ela que dá a infraestrutura para a formação do coágulo. E essa cascata de coagulação nada mais é do que duas vias, uma via intrínseca e uma via extrínseca, de ativar o fibrinogênio, transformar o fibrinogênio em fibrina. Isso é o que é o sistema de coagulação, né? A cascata de coagulação. Aqui nessa figura é um desenho esquemático que você vai mostrar bem. Então, de tudo começa com uma lesão endotelial. Houve o esmagamento, a laceração, um corte, uma destruição por alguma causa do endotélio e você tem a destruição da célula. Então, quando a célula ela deixa de existir aqui, então esse trecho do vaso ele fica sem o revestimento da célula endotelial. Logo, isso aqui vai deixar o colágeno e o fator de von Willebrand exposto ao plasma sanguíneo. E como eu tinha falado anteriormente, a plaqueta entra em contato com o fator de von Willebrand e com o colágeno subendotelial, que fica abaixo da célula endotelial, é como se fosse a membrana basal, a lâmina basal do epitélio, que é o endotélio. E aí a plaqueta é ativada pela ligação dos receptores da sua membrana com o fator de von Willebrand e com o colágeno subendotelial. Então, quando ela é ativada, a primeira coisa que ela faz é liberar os seus grânulos. Lembra lá que eu falei no vídeo anterior que ela tem grânulos contendo várias substâncias. Dessas substâncias, as principais são o tramboxano A2 e o ADP, que são liberadas no sangue e elas vão dar início à cascata intrínseca da coagulação. E aí a cascata intrínseca da coagulação, junto com a cascata extrínseca, que eu vou mostrar daqui a pouco, vão ativar, vão transformar fibrinogênio em fibrina. E a fibrina vai formar a malha proteica que vai prender, sequestrar células sanguíneas para formar o coágulo, que é uma massa sólida dentro do sangue. Então aqui esse outro desenho nós vamos ter a mesma coisa. Ó. Esse trecho do vaso ficou exposto ao plasma sanguíneo porque a célula endotelial foi destruída, foi lesionada por alguma causa. E aí o fator de von Willebrand e o colágeno subendotelial fica exposto. E aí a plaqueta se ligando aqui, ela é ativada, libera os seus grânulos com ADP, com serotonina, tramboxano A2, que vai dar início à cascata da coagulação. Esses fatores dão início à cascata da coagulação intrínseca. Agora, a própria célula endotelial, quando ela foi lesionada, ela rompeu a membrana celular. Dentro da célula estava lá prontinho, mas preso dentro da célula endotelial, existia o fator tecidual, que é a tromboplastina. Esse fator tecidual está lá dentro do endotélio. Quando a membrana da célula foi rompida pela lesão, é liberado o fator tecidual e esse fator tecidual vai dar início à via extrínseca da cascata de coagulação. Então aí nós temos a mesma lesão endotelial levando à ativação das duas vias da coagulação. Então o resultado disso é que
vai acontecer a malha proteica de fibrina, que vai reter as células e formar o coágulo, que é aquela massa sólida. Lembrando que as células remanescentes de endotélio produzem o óxido nítrico e a prostraciclina, que é para impedir desse coágulo se aderir no restante do vaso, senão tudo coagula, o sangue inteiro do vaso inteiro. Então, a mesma forma que são ativados os fatores pró-coagulantes, também são ativados os fatores anticoagulantes, porque senão o sangue inteiro do indivíduo se coagula. Outra coisa que dá para ver aqui nessa outra figura é a liberação do fator do endotélio, também vai levar à alteração da contratilidade do músculo liso da parede do vaso, são liberadores fatores que são vasoconstritores, tudo concorrendo, tudo levando à homeostasia, hemostasia, que é o controle do sangramento. Então, quando o vaso faz vasoconstrição, ele também ajuda a estancar o sangramento. Vamos pensar assim. E aqui, ó, uma malha proteica já bem formada, com glóbulos vermelhos, com plaqueta, com glóbulos brancos aí no sangue. A aula está ficando muito longa, mas eu já vou finalizar aqui com esse slide. Então aqui, ó, a via intrínseca foi iniciada pelos fatores liberados pela plaqueta, pelos grânulos plaquetários. Aí vai, ó, a cascata. O fator 12 transforma em 12A, que ativa o 11, transforma em 11A. Um processo parecido com aquele do sistema do complemento, que vocês já conheceram no modo de agressão e defesa. E aí chega na via comum. A via comum, daqui para frente, ela é comum para as duas vias, a intrínseca e a extrínseca. E aqui é o fator tecidual, né, que vai, junto com o cálcio, ativar o fator 7A, que também vai entrar na via comum, que é a via extrínseca. Essa aqui é a que é da tromboplastina, o fator tecidual, e essa aqui pelos grânulos da plaqueta. E a via comum vai chegar aqui nessa parte final, que é a protrombina sendo transformada em trombina, e a trombina catalisa aí a reação de transformação do fibrinogênio em fibrina. Então, toda essa cascata de coagulação é para chegar aqui nesse resultado final, que é a fibrina. Aqui essa figura também mostra a via intrínseca e a via extrínseca, chegando na via comum. Via comum vai protrombina, transforma em trombina, e a trombina transforma fibrinogênio em fibrina. Então, aqui é o resultado final aqui do sistema de coagulação.